Pronto. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos. Eu sou a professora Jeane e na aula de hoje nós vamos tratar de alguns aspectos que são bem importantes quando falamos em estudos na área da linguística. O primeiro aspecto que eu vou trazer aqui é justamente o tópico da nossa unidade 2, que é o gerativismo, que é esta corrente linguística que vai surgir aí após o estruturalismo. E, além disso, nós vamos falar um pouco do conceito, da noção de língua na perspectiva de Saussure. Nós vamos, na verdade, fazer uma retomada para que consigamos fazer um paralelo com o conceito de língua que é apresentado aí por Noam Chomsky no âmbito do gerativismo. E, por fim, nós vamos trabalhar com as hipóteses behaviorista e gerativista para a aquisição da linguagem, porque quando nós falamos em teoria gerativista, nós precisamos entender um pouco sobre essa aquisição da linguagem e sobre essas hipóteses, como que elas funcionam. Então, vamos lá. Para começarmos a nossa conversa, tem algumas perguntas importantes que precisamos nos fazer para entendermos melhor este funcionamento dessa ciência que é a linguística, olhando aí para os estudos que foram desenvolvidos por Saussure e agora também para o gerativismo, que é essa outra corrente da linguística. Então, quais são essas perguntas que eu trouxe aqui para que já comecemos as nossas reflexões? A primeira delas é: tudo na linguística se resume aos estudos de Saussure? Será que todos os linguistas, todos os estudos que vieram depois, todos eles se resumem nesses estudos que foram realizados aí, a princípio, por Saussure? O que é o gerativismo, na verdade, que é essa corrente linguística que vem aí após o estruturalismo? Quando surgiu o gerativismo? Qual o objetivo dessa corrente linguística? Qual a concepção de língua no âmbito do gerativismo? Aí fazendo aí uma comparação, mesmo que breve neste momento, nessa aula, porque nós também não conseguimos delongar muito por conta do tempo que temos, mas nós conseguimos enxergar bem essas duas concepções e fazermos aí um paralelo de modo que consigamos enxergar as principais diferenças. Então, vamos lá, pensando aí nessas questões, a primeira informação aqui que nós precisamos trazer, conversar um pouco, é sobre as contribuições que Ferdinand de Saussure ele trouxe para os estudos na área da linguagem. E aí, na primeira aula, e a partir dos materiais que vocês leram, vocês se lembram bem que Saussure ele é considerado o pai da linguística moderna, porque foi ele, a partir dos estudos que ele desenvolveu, que a linguística ela recebeu o status de ciência. Então, é a partir de Saussure que a linguística ela recebe esse status. Por quê? Porque Saussure ele vai delimitar o objeto de estudos da linguística, então ele traz a língua como objeto de estudos da linguística, e também ele vai trazer aí uma metodologia, como analisar essa língua. Então, Saussure, ele, no curso de Linguística Geral, traz essas noções aí a partir dos estudos que foram realizados por ele. Aí, detalhe, também acredito que vocês estejam se lembrando, quem escreveu exatamente este livro, que é Curso de Linguística Geral, que é um marco aí nos estudos na área da linguística, não foi o Ferdinand de Saussure. Aí dizem que foram alunos dele, e até alguns comentários que falam que não necessariamente eles assistiram todas as aulas. Então, esses dois teóricos, com a ajuda de mais um, o Bali e o Sécheyer, então eles com a contribuição de mais um outro teórico, eles compilam as aulas que foram aí realizadas por Saussure e vão trazer neste livro essas ideias. Então, só lembrando que não foi um livro escrito por Ferdinand de Saussure, o que também não traz aí nenhum demérito, descrédito à teoria saussuriana. Ao contrário, tudo que tem neste livro aí é um pontapé inicial para começarmos a pensar na linguística como uma ciência que é autônoma e que tem um objeto específico de estudo. Então, Saussure é realmente aí um marco nos estudos na área da linguística e também da linguagem. Então, Saussure, ele vai delimitar aí, ou vai trazer determinadas possibilidades, certas informações, certas possibilidades para se olhar a língua que não se tinha antes. E com isso,
Saussure ele vai influenciar diferentes abordagens. Algumas que seguiram as ideias do Saussure, outras que modificaram as ideias propostas inicialmente por Saussure, e, inclusive, algumas abordagens que vão se opor às ideias apresentadas aí por Ferdinand de Saussure. Então, ele foi esse marco aí nos estudos na área da linguística, por isso que ele é considerado o pai da linguística moderna. E aí nós vamos ver que Saussure, em seus estudos, ele vai trazer aí a noção de língua e linguagem, ele vai trazer as dicotomias, uma delas é entre aí língua e linguagem, mostrando, perdão, desculpem, não é entre língua e linguagem, entre língua e fala, como duas partes que são constituintes da linguagem. Então, ele começa a pensar aí nos estudos da linguagem, separa a linguagem em duas partes, e ele fala que tem uma parte que é social e a outra parte que é individual, e elege, então, a parte social, ou seja, a língua, como objeto de estudos da linguística. E aí, alguém pode estar se perguntando ainda, desde a primeira aula, dos materiais que foram lidos, e ainda continuar se perguntando, mas por que Saussure delimitou a língua como objeto de estudos e não a fala? Sendo que ele definiu essas duas partes aí da linguagem e ele escolheu a língua. Porque a língua para Saussure, naquele momento, ela era mais palpável, porque era possível de se desenvolver toda uma análise. E a fala não, porque a fala, ela é individual, é ato de vontade, de inteligência, tem algumas ali interferências que são extralinguísticas, que, segundo Saussure, na língua não se tem. Então, ele foi exatamente naquela porção, naquela parte que ele considerou que era possível de ser analisada. Então, por isso que a língua é a parte que Saussure elege aí como uma de suas dicotomias para realizar os estudos. Aí vocês se lembram, por exemplo, que além dessa divisão da linguagem entre língua e fala, que é essa parte social, como eu disse, e a parte individual, Saussure ele também vai trazer algumas outras dicotomias. Aí, por exemplo, ele divide os estudos da linguagem, mostrando que há a perspectiva sincrônica e aquela que é diacrônica. E Saussure, ele sincrônico, ou seja, é o estudo da língua naquele dado momento. Então, ele considerava ali possível se fazer o estudo da língua naquele dado momento. E o que era a língua para Saussure? Que o tempo todo nós estamos aí ouvindo que ele elegeu a língua como objeto de estudo, e o que é a língua na verdade? A língua, de acordo com Saussure, ela é um sistema fechado em que se tem elementos que se opõem. É tanto que ele vai trazer a noção de valor aí dentro dos estudos que ele traz na área aí da linguagem, olhando para a língua enquanto esse sistema. E aí, então, Saussure, ele traz essa questão da sincronia e da diacronia, ele também apresenta a dicotomia que é sintagma, paradigma, elegendo o sintagma como a parcela ali que vai ser levada em consideração nos seus estudos, e ele mostra como que o signo linguístico também se constitui, e ele traz as duas partes do signo, que são o significante e o significado. Aí, lembrando que quando Saussure, ele traz essa constituição do signo linguístico em significante e significado, ele não está fazendo referência em nenhum momento a algo que seja exterior, que seja externo ao que nós temos na nossa mente. Então, é tudo ali que Saussure trabalha, quando ele fala em relação à constituição do signo linguístico, à língua enquanto estrutura, ele está olhando para a parte que é psíquica. Então, essa parte aí que é constituída dentro aí da nossa mente. Então, Saussure não está levando em conta nada que é extralinguístico. E aí alguém pode se perguntar assim, mas tá bom, a língua é essa parte que nós temos aí organizada na nossa mente. E a fala, como que ela fica nessa situação? Saussure, ele não fala, ele não diz que a fala não seja importante. Ele só, como eu disse no início, ele vai delimitar como objeto de estudos da linguística a língua, por ser, naquele momento, para ele, mais palpável, por ser algo que ele conseguia ali trazer toda uma descrição. E a fala,
ela é a manifestação da língua. Então, é a partir da fala que nós manifestamos a língua que nós temos ali mentalizada, que nós temos ali constituída na nossa mente. E aí, então, quando nós pensamos nesse conceito de signo linguístico, é importante nos lembrarmos que não estamos falando de nada que é exterior. Então, o signo linguístico, se vocês se lembram bem, ele tem essas duas partes, e o signo, ele se constitui, então, de significante e significado. E aí, o significante, Saussure diz que é aquela imagem acústica do objeto. Então, não é a escrita, não é a pronúncia, é a imagem do som que nós temos ali na nossa mente. E o significado é o conceito que nós temos ali daquele significante, daquele objeto, por exemplo, livro, mesa, cadeira, nós vamos aí tendo tanto o significante quanto o significado que vão constituir esse signo linguístico. Então, nós não estamos falando de palavras faladas ou escritas, nós estamos falando de uma imagem acústica daquele objeto, ou seja, dessa imagem do som aqui na nossa mente, e também da representação do significado do que nós entendemos por aquele objeto, no caso, por exemplo, de mesa. Então, só lembrando que o signo linguístico, ele é constituído por significante e significado, e em nenhum momento estamos falando de ligação, por exemplo, entre o objeto livro e a palavra livro. Então, nós não estamos olhando esse contexto extralinguístico. Além disso, o que é importante levarmos em consideração? Que Saussure, ele também trouxe a noção de sintagma e paradigma, e aí ele vai selecionar o eixo sintagmático como principal nos seus estudos, que é aquele eixo da linearidade. Então, ele mostra que nas línguas orais, nós temos uma sequência de sons que vão constituir ali partes dos vocábulos, os vocábulos de uma forma completa, além desses vocábulos, são as palavras, as frases para constituirmos os nossos enunciados. Então, ele vai eleger essa parte que é a sintagmática. E o que é o paradigma? Se o sintagma é essa parte linear, é esse eixo aí que nós vamos ter essa associação, que nós vamos ter essas relações que vão se estabelecendo aí dentro da língua, o eixo paradigmático é aquele que nós temos as combinações. Então, Saussure, ele mostra que há um eixo da linearidade e um eixo das combinações, ou seja, um que é o sintagmático e outro que é o paradigmático. E é interessante lembrarmos, vocês devem se recordar bem, que Saussure, quando ele fala que a língua ela é um sistema fechado, organizado de signos, ele compara, faz aí uma comparação com o jogo de xadrez. Então, ele trabalha com essa metáfora do jogo de xadrez, e ele diz que tanto faz as peças que utilizemos, que o que faz diferença são as regras. Então, se eu mudar as peças, não vai fazer diferença. O que eu tenho que observar são as regras. Então, por exemplo, se eu for constituir uma palavra na língua portuguesa, aí, por exemplo, eu utilize a palavra bato. Se eu trocar o primeiro fonema por outro, por exemplo, cato, se eu usar o can, aí o que eu tenho? Eu tenho bato, eu mudei, a peça virou cato, mas eu não mudei a regra, continuo ali com a linearidade, um fonema atrás do outro, com essa possibilidade que a língua me permite ali trabalhar para constituir os vocábulos. Então, muda-se as peças, segundo Saussure, mas não se muda a regra. Então, de modo geral, essa é a teoria, a parte principal da teoria que Saussure trabalha aqui, que vai nos interessar neste momento, para que consigamos enxergar, então, a corrente linguística que foi diretamente influenciada pelos estudos de Saussure. Essa corrente linguística, nós vamos ver aqui que foi a primeira, então, depois de Saussure tivemos várias, mas a primeira aí, que foi na sequência dos estudos realizados por Saussure, é a corrente que nós chamamos de estruturalismo, ou estruturalismos, na verdade. Por que estruturalismos? Porque nós não tivemos só uma abordagem estruturalista. Então, há diferentes tipos de estruturalismos, e o estruturalismo, vocês vão ver que
vai ser aí uma corrente, é claro que mais de um tipo, como eu disse, e essa corrente vai dominar os estudos da linguística no período aí de 1920 até 1960 como a principal corrente teórica na área da linguística. E aí vamos observar que temos várias teorias distintas, com ideias que são similares, e também nós vamos ver que algumas dessas teorias vão trazer aí abordagens e vão trilhar caminhos que são diferentes desses que nós já sabemos que Saussure trilhou. E aí, então, nós vamos ter alguns nomes importantes que são relacionados aí ao estruturalismo ou aos estruturalismos. Por que eu estou dizendo aos? Porque tem o europeu e o americano, então nós vamos ver que temos abordagens diferentes, mas eles têm esses estruturalismos, têm aspectos em comum. E que aspectos são esses? Primeira coisa, eles vão considerar a língua como estrutura, como rede de relações, como oposição entre os elementos. Outra informação importante quando nós falamos acerca do estruturalismo é quanto o uso do termo estrutura, porque Saussure, ele não usa o termo estrutura, ele usa o termo sistema. É tanto que vocês viram que quando eu falei da definição, desde a primeira aula, e nos materiais que vocês estudaram também, com certeza viram isso, o termo que aparece é sistema. Saussure fala que a língua é um sistema organizado de signos, então ele não traz a palavra estrutura. Já nos estudos dos estruturalistas, eles vão trazer o termo estrutura. Tem também a distinção entre sincronia e diacronia, assim como nós vimos em Saussure. Tem a distinção entre língua e fala, então privilegiando os estudos da sincronia e também os estudos da língua. E nós vamos ver que os aspectos que são levados em consideração nos estudos estruturalistas são os aspectos internos à língua. Não levamos em conta aspectos externos que vão interferir aí no uso da língua pelo falante. Então, nós não vamos enxergar no estruturalismo esses elementos que são extralinguísticos. Então, os estudos, a descrição da língua vai ficar aí no âmbito dos aspectos internos dessa língua. Em relação aos estudos estruturalistas, também o que nós vamos observar que é importante aqui sabermos? Que vão ter como foco ou maior ênfase os estudos relacionados aos aspectos fonológicos e morfológicos, em menor quantidade relacionados aí ao léxico, à parte semântica, mas com mais intensidade mesmo são os estudos fonológicos e morfológicos da língua. E, além disso, nós vamos observar que no estruturalismo vai se levar em consideração as peculiaridades, particularidades de cada sistema linguístico, mostrando que existem diferenças e não vai se levar em consideração aí universais linguísticos, ou seja, todas as línguas não são iguais, elas têm peculiaridades, elas têm aspectos que distinguem uma língua da outra. Além disso, o que nós precisamos saber? Que existem alguns autores, alguns teóricos, que são bem importantes quando nós falamos em estudos aí do estruturalismo, nessa corrente que é o estruturalismo. Um desses autores é o Roman Jakobson. O Roman Jakobson, ele é um autor que é muito lembrado quando nós trabalhamos com as funções da linguagem. Então, quando nós enxergamos lá as funções da linguagem, emotiva, fática, metalinguística, esses estudos das funções da linguagem, nós vamos ver que iniciaram aí com Roman Jakobson. Então, ele é um nome bastante importante dentro do estruturalismo e também quando nós falamos nesses estudos relacionados às funções da linguagem. Aí temos aí o Círculo de Praga, que desenvolvia estudos estruturalistas, e aí no Círculo de Praga, eles, ou os teóricos, eles se embasavam nos estudos que foram desenvolvidos por Ferdinand de Saussure, e esses estudos, como vocês se lembram, foram divulgados aí no curso de Linguística Geral. Em 1916 houve a publicação, foi uma obra póstuma, como nós sabemos. Outro nome importante que eu destaquei aqui, eu vou aqui para o brasileiro, porque tem o Nicolai aí, que também é do Círculo de Praga, mas vou aqui para o brasileiro, que é o Joaquim Matoso Câmara Júnior, considerado o primeiro linguista aí no Brasil. Ele trabalhou aí com
o estruturalismo também, só que ele se apoia, se embasa no estruturalismo americano, que foi desenvolvido aí por Bloomfield, aí entre 1930 e 1940. Bloomfield foi, e é, na verdade, eu falo foi por conta do período aí, 1930 e 1940, mas, na verdade, é um teórico da área aí do estruturalismo, de grande relevância, e o Bloomfield, ele é americano, e qual que era a perspectiva, ou como que ele desenvolvia os estudos? Para vocês terem ideia, esse teórico, o Bloomfield, ele teve uma grande influência da teoria behaviorista. Você se lembra que lá no início eu até falei que iria fazer aí uma retomada, fazer algumas observações em relação a esse behaviorismo. Então, ele tem influência, o Bloomfield, do behaviorismo, e ele é conhecido por quê? Porque ele desenvolveu aí procedimentos metodológicos com qual objetivo? Ele tinha como objetivo fazer a descrição de diversos aspectos relacionados aí à linguística estrutural americana. E uma das várias ações, um dos vários estudos que foram realizados por Bloomfield, está relacionado em um desses estudos a descrição de línguas, de diversas línguas ameríndias. E essas línguas, elas eram ali faladas na América do Norte, e para que elas não entrassem em extinção, que elas não ficassem inacessíveis, Bloomfield começou a fazer os estudos para conseguir ali fazer uma descrição dessas línguas. Então, nesse contexto, o que nós vamos ver? Que ele vai trabalhar com essa teoria estruturalista, fazendo análise dessas línguas, e ele privilegiava o quê? A descrição do funcionamento do sistema linguístico. Então, essa aí é uma observação bem importante em relação a Bloomfield, para que vocês entendam quem foi exatamente esse teórico aí que trabalhou com essa teoria estruturalista. Em síntese, o estruturalismo europeu, ele se caracteriza aí por trazer ou tratar ou aí desenvolver estudos de aspectos da língua como um sistema e o objetivo de compreensão geral com foco nas línguas europeias e o estabelecimento da linguística como uma ciência autônoma. Então, vocês viram que se aproxima bastante aqui dos estudos de Saussure. Já o estruturalismo americano, ele teve como objetivo a descrição, eu acabei de dizer, das línguas ameríndias e os estudos das tipologias linguísticas e o enfoque no desenvolvimento de uma metodologia de análise linguística, aí tendo como um grande representante o Bloomfield. Além disso, o que nós precisamos entender acerca desse estruturalismo? Que ele predominou, como eu havia dito anteriormente, até a década de 1960. No Brasil, foi até 1980 que os estudos estruturalistas tiveram aí uma grande força, e a partir disso vão começar a surgir outras correntes linguísticas. E a primeira delas aí é o gerativismo, que é exatamente essa corrente linguística que eu disse a vocês que iríamos tratar nessa aula, como eu falei lá no início. Então, surge o gerativismo. Então, vamos entender do que se trata esse gerativismo, quem foi exatamente o teórico responsável por iniciar esses estudos, por dar visibilidade à teoria gerativista, quando que surgiu, então, como que foi esse surgimento, além disso, qual que é a perspectiva de língua que se enxerga aí dentro do gerativismo, como que a língua ela é vista? Vocês vão ver que é uma perspectiva diferente da que é apresentada, proposta dentro aí da teoria que é apresentada por Saussure. Então, vamos lá. Esse aqui é Noam Chomsky. Então, a partir de 1950, ele começa a desenvolver aí estudos nessa corrente linguística aí que recebeu o nome de gerativismo, e aí ele vai enxergar esse Noam Chomsky, ele vai enxergar a língua, ele vai mostrar que a língua ela é um objeto mental, e ela também ela está relacionada aí à competência linguística do falante, e também está atrelada ao conceito de gramática internalizada. Então, vamos entender o que exatamente é essa corrente, o que ele quer dizer com objeto mental, o que é essa competência linguística e o que significa essa gramática internalizada. Então, nós vamos observar
que na década de 1950, mais precisamente aí, em 1957, o Chomsky ele vai publicar um livro que se chama Estruturas Sintáticas. E aí, quando foi? Em 1959, Chomsky ele vai publicar um artigo, ele critica nesse artigo a teoria que é apresentada por Skinner. E o Skinner ele tinha lançado aí um livro que tinha como título Verbal Behavior. Já quase não sai. Verbal Behavior. E Chomsky, então, vem e publica um artigo criticando esse livro aí, essa teoria proposta por Skinner. E aí nós vamos ver que esses dois textos, não apenas eles vão dar início ao declínio da abordagem behaviorista, como também eles vão contribuir para que nós tenhamos aí um verdadeiro divisor de águas nessa teoria linguística que estava aí sendo desenvolvida a partir lá dos estudos de Saussure. E aí, o que o Skinner ele traz aí? O que ele propõe nos estudos? O Skinner, o que ele diz? Que a linguagem, ela corresponde a uma resposta produzida pelo organismo humano aos estímulos recebidos nas interações sociais. E aí, então, tem aqui uma imagem para que possamos analisar, ver como exemplo dessa proposta aí trazida por Skinner. De acordo com ele, por exemplo, uma criança, ela quer a mamadeira. O que ela pode falar, por exemplo? Mamar. A mãe, ao escutar, já corre, pega a mamadeira e entrega à criança. Então, a criança já sabe que todas as vezes que ela disser esta palavra, ela vai receber a mamadeira que a mãe vai pegar. Então, o que Skinner está mostrando? Que vai depender aí de um estímulo que vai ter uma resposta e depois um reforço. E é assim, segundo essa teoria, que a linguagem vai funcionar. Só que aí Chomsky, ele discorda. Ele vai discordar e dizer que não é bem assim que a linguagem humana ela funciona, que não é dessa forma. E aí nós vamos ver que o gerativismo é uma das correntes linguísticas que até hoje é uma das consideradas mais influentes aí nos estudos da linguística moderna, e vai tirar o foco puramente ali da linguística e vai ampliar aí os estudos olhando para essa parte cognitiva. Então, ele vai trazer aí uma perspectiva diferente. E o Chomsky, então, ele vai partir de um modelo teórico formal que é baseado na matemática. E ele mostra, a partir da perspectiva teórica que ele apresenta, que esse modelo é capaz de explicar o que é e como a linguagem humana ela funciona. Então, de acordo com ele, essa proposta que ele traz consegue explicar. E aí, Chomsky, ele, só lembrando, ele é linguista, matemático, ativista político. Hoje se diz que Chomsky, aí, mais para o final aí da sua vida, foi mais ativista político do que linguista e matemático, mas essas aqui são as abordagens que ele buscou trabalhar aí. E ele vai ter, então, como ponto de partida, o quê? Que todos que falam a mesma língua têm a capacidade de emitir e entender sentenças que jamais ouviram. E é a partir disso que nós vamos começar a enxergar algumas noções que ele vai trazer. Por exemplo, de gramática internalizada, de gramática universal, a questão da competência do falante, do desempenho. Então, são elementos fundamentais dentro dessa teoria gerativista. E o ponto de partida é este, que todos nós, que somos falantes de uma mesma língua, nós temos a capacidade de emitir e entender sentenças que jamais ouvimos. Então, segundo ele, é assim que funciona. E o que ele buscou responder a partir disso? O que ele queria saber, o que ele buscou responder? Então, Chomsky, ele buscou responder como se processa a linguagem na mente humana. Então, ele vai olhar agora esse processamento na nossa mente, como que isso funciona?
Então, ele já descartou lá a possibilidade de estímulo, resposta e reforço, e ele diz que a linguagem, ela é um fenômeno biológico, que ela se processa aqui na nossa mente. Então, é isso que ele procura aqui mostrar ao longo da teoria que ele desenvolve. E aí, segundo Chomsky, o conhecimento linguístico dos seres humanos vai ser muito mais profundo e abstrato do que só simplesmente essa questão de ser estímulo, resposta, reforço. E, de acordo com ele, esse conhecimento que é tão mais profundo, tão mais abstrato, ele não pode simplesmente surgir por meio de uma experiência. Então, no caso da criança, por exemplo, que ela teve a experiência, ou a criança quando chora, a mãe corre lá e pega, por exemplo. A partir dessa experiência, a criança sabe que se ela chorar, a mãe vai lá e vai pegá-la no colo. No caso da mamadeira ali, vocês viram em relação à palavra. Então, a criança diz uma palavra e ela já espera que a mãe dê ali a entregue a mamadeira. Então, Chomsky, ele fala que não é só a questão da experiência, que essa construção, essa aquisição de linguagem vai muito além do que simplesmente essa experiência, por meio de experiência. E aí, então, a teoria gerativista vai ter como um dos principais aí, aspectos, um dos princípios essenciais, que todo ser humano nasce com a faculdade da linguagem, um módulo mental que o torna apto a adquirir e utilizar pelo menos uma língua natural. Aqui, nós vamos ver que Chomsky ele está falando da questão do inatismo, ou seja, nós temos uma gramática internalizada que nos permite desenvolver frases, enunciados e entender e compreender o que as pessoas nos dizem, por exemplo. Então, ele diz que todo ser humano nasce com uma faculdade da linguagem, que é esse módulo mental, por isso que é um fenômeno cognitivo, é um fenômeno biológico, genético na percepção, na perspectiva que ele apresenta, que torna o ser humano apto a adquirir e utilizar pelo menos uma língua natural. E, de acordo com Chomsky, é isso que faz com que os seres humanos se diferenciem dos outros animais, porque, de acordo com ele, o ser humano é o único dotado de linguagem e que essa dotação de linguagem é algo genético, que nós já nascemos com essa predisposição para adquirirmos uma língua natural. Então, isso, segundo ele, que faz com que sejamos diferentes dos outros animais. E aí, pensando nessa perspectiva que o Chomsky traz, nós vamos ver que ele vai aí trazer a linguagem, como eu disse, como inata aos seres humanos, e levando em conta a criatividade dos falantes. De acordo com ele, na língua, nós temos um conjunto limitado de regras. Então, há um limite de regras. Mas, nós, enquanto falantes, de acordo com ele, nós conseguimos produzir uma infinidade de frases, de enunciados diferentes. Então, nós conseguimos fazer diferentes frases, inclusive frases que, por exemplo, nós não temos acesso ou nós nunca escutamos. Se eu dissesse assim, por exemplo, o unicórnio rosa comeu sabonete de Aristóteles, grande filósofo grego. É uma frase possível. Então, eu consigo construir, por quê? Porque, de acordo com o que a teoria gerativista diz, eu tenho toda uma construção, aí, todo um conjunto de regras aqui na minha mente que me permite estruturar frases, por exemplo, essa frase que eu nunca escutei ninguém dizer. Então, ele mostra que nós podemos fazer uma infinidade de frases. Por exemplo, se eu dissesse assim: a minha casa é amarela. Eu poderia dizer, é amarela a minha casa. Então, eu posso construir diferentes aí, sentenças, porque, enquanto falante de uma língua, eu tenho essa possibilidade por conta das regras que eu tenho internalizadas e que cada um de nós tem enquanto falantes de uma língua. E aí, então, nós vamos observar que, enquanto lá no estruturalismo, a perspectiva será de olhar essa individualidade do sistema, que é cada língua,
Na gramática gerativa, nós vamos observar que a perspectiva se volta para universais linguísticos, ou seja, todos os falantes possuem essa mesma predisposição. E aí, então, mais à frente eu vou até falar sobre essa gramática universal, mas só para vocês já começarem a pensar, é a partir disso aí que nós vamos entender do que se trata o conceito de gramática universal. Por quê? A partir da perspectiva aí do gerativismo, nós temos uma fase inicial de aquisição da linguagem e temos uma fase posterior a essa inicial. Então, a fase inicial é essa que ele considera como a gramática universal, olhando a esses universais linguísticos que são comuns em todas as línguas. E aí, então, ele diz que as línguas têm regras, têm estruturas que são comuns. Então, por exemplo, se nós pegarmos o português, o mais comum é o que nas estruturas que nós fazemos ali as construções de sentenças, o mais comum é sujeito, verbo, objeto. Então, isso pode ser observado, por exemplo, no francês, no espanhol, em outras línguas. Então, Chomsky, ele mostra que existem esses universais linguísticos. E daqui a pouco eu vou explicar sobre a gramática universal, e aí vocês vão entender melhor o que seriam esses universais linguísticos. E aí, dando sequência, nós vamos ver que na teoria gerativista, Chomsky, ele diz que o falante ele desenvolve o conhecimento de determinada língua a partir das regras que este falante traz, então, internalizadas no cérebro ao nascer e na interação com os dados linguísticos após ali o seu nascimento. Então, espera aí, tem um dado novo aqui. Anteriormente eu falei que o falante ele desenvolve conhecimento de determinada língua a partir das regras que ele traz internalizadas. Só que não basta apenas que o falante ele tenha essa gramática universal aí nessa fase inicial de aquisição da linguagem. É importante também que ele tenha contato e interação com os dados linguísticos. Então, por exemplo, no nosso caso que somos falantes da língua portuguesa, quem é falante da língua portuguesa aqui no Brasil, segundo a teoria gerativista, nasceu com uma gramática universal, ou seja, com uma predisposição para a aquisição de qualquer língua natural. Então, nós já temos, segundo o gerativismo, essa estrutura aí que vai nos permitir desenvolver, adquirir qualquer língua natural. Quando somos expostos, então, quando a criança, por exemplo, ela é exposta aos dados linguísticos do português, às regras do português, ela vai desenvolver aí, ela vai internalizar uma gramática desse idioma. E aí ela desenvolve a fase posterior de aquisição da linguagem. Viram como que a teoria ela é interessante? Ele traz essa questão do que é comum entre as línguas, o que é universal, mas, ao mesmo tempo, ele fala que é necessário termos essa interação com os dados linguísticos do nosso idioma. Então, como eu disse, no nosso caso, do português. E para ele, para o Chomsky, o que é a língua, então? Para Saussure, a língua é um sistema que nós vamos enxergar aí como um sistema de signos, é um sistema organizado de signos, aí nós vamos ver uma relação entre elementos, e essa relação é de oposição. Aqui, para o gerativismo, a língua é um conjunto de regras, e esse conjunto ele é finito, que permitem ao falante gerar um número infinito de frases, como eu disse. Então, só sistematizando aqui, este é o conceito de língua que nós vamos encontrar aí dentro do gerativismo. E aí, qual que é, então, o objeto de estudo do gerativismo? Dentro do gerativismo, nós vamos ver que o objeto de estudos vai ser a competência linguística. Então, o que vai ser essa competência linguística, do que ela se trata, o que é exatamente a competência linguística? Que é diferente do que o estruturalismo traz. O objeto do estruturalismo é a língua, que é esse sistema fechado de signos. Então, nós vamos olhar, aí o objeto de estudos do gerativismo vai ser essa competência linguística do falante. Mas vamos entender, então, do que se trata essa competência linguística aí que Chomsky ele traz nos seus estudos, do qual ele tanto fala. Então, vamos lá. A competência, ela corresponde ao conhecimento profundo
abstrato e inconsciente que cada falante, ou seja, cada indivíduo tem de sua língua materna. Então, nós estamos falando do que aqui, na verdade? Nós estamos falando das regras. Então, nós não estamos falando da forma como se coloca em prática essa língua, de como se utiliza essa língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Nós estamos falando aqui desse conjunto de regras que o falante, ele tem aí arquivado, guardado na memória. Então, nós vamos ver que quando uma criança, por exemplo, ela é submetida a experiências linguísticas, ela vai começar a desenvolver aí essa gramática internalizada a partir dessa competência que ela já tem, que todos nós falantes vamos ter. Além disso, nós vamos ver que, como todo ser humano vai ter essa capacidade que é inata, então significa que é importante entendermos o que é competência e o que é desempenho, porque a competência nós já entendemos, mas tem também o desempenho, porque não fica só aqui guardada na nossa memória a língua que falamos, então, na nossa mente, não fica só aqui guardada na nossa mente, nós temos a parte de desempenho. E aí, nós vamos observar que, na teoria gerativista, se nós pensarmos, se todos nós desenvolvemos naturalmente um conhecimento profundo da língua, simplesmente por sermos expostos a ela, será que é necessário, por exemplo, porque se nós não vamos precisar de nenhuma instrução sistemática, será que nós precisaríamos, então, por exemplo, termos aulas de língua materna na escola? Então, ficarmos lá, por exemplo, na educação básica por volta de 9 anos? Será que era necessário isso, já que nós já nascemos com essa competência linguística? Além disso, outra coisa que nós precisamos pensar, que nos leva também a refletir. Por que que muitos de nós, já adultos, nós sentimos a necessidade, por exemplo, de nos matricularmos em um curso de redação? Então, alguns se matriculam em um curso para poder fazerem, por exemplo, para estudarem redação para um concurso. Será porque, já que nós já nascemos com essa competência? Então, será que é incoerente essa teoria aí que Chomsky mostra? Outra situação que nos leva aí a pensar. Se todos desenvolvem, então, naturalmente, o mesmo tipo de conhecimento linguístico, no nosso caso, por exemplo, nós somos falantes de uma mesma comunidade linguística, que é a língua portuguesa, então, por que algumas pessoas falam, escrevem e compreendem textos melhor do que outras? A lógica, vocês concordam comigo que a lógica, se nós formos pensar nessas questões, seria que, se todos nós temos a mesma competência linguística, se olharmos só a partir desse aspecto, todos nós deveríamos ter também aí a mesma aplicação dessa língua no dia a dia, no sentido de escrevermos bem, interpretarmos bem, e etc. Só que nós vamos ver que, para entendermos bem essas situações, nós precisamos levar em conta este conceito de competência e, ao lado do conceito de competência, este conceito de desempenho, que, como vocês estão vendo aí, essa dupla competência e desempenho. Assim como Saussure, Chomsky também trouxe algumas duplas aí para que ele desenvolvesse os estudos. Então, ele tem a questão da competência e do desempenho aqui. Então, nós vamos levar em conta que a competência linguística, então, ela vai corresponder a esse conhecimento profundo que nós vimos aqui, que ele é abstrato, ele é inconsciente e que cada indivíduo tem da língua materna que ele fala. Só que, no caso do português, por exemplo, nós vamos observar que essa competência, ela vai nos ajudar em alguns aspectos da nossa língua. Então, aqui eu ainda não respondi aos questionamentos que eu levantei anteriormente. Só comecei a responder e nós vamos precisar da noção de desempenho para conseguirmos chegar a algumas reflexões um pouco aí mais consistentes. Então, nós vamos pensar aqui na questão da competência. Então, nós temos a competência, que é essa competência linguística. E, a partir disso, nós vamos conseguir, por exemplo, enquanto falamos da língua portuguesa, nós vamos conseguir distinguir entre arranjos possíveis de fonemas em nossa língua. Por exemplo, vaca é uma palavra que todo mundo conhece e enxerga como possível.
Só que a VAC no português, vocês já viram essa palavra no léxico? Já ouviram? Já leram em algum lugar? Com certeza que seja palavra, não é palavra do português. Se for um texto em língua portuguesa, nós não vamos enxergar essa construção aqui nos nossos textos. Então, nós, enquanto falantes, ao olharmos um texto, nós já sabemos que vaca é possível e que a vaca não é um termo que vai ter um significado, uma significação para nós. Outra coisa que essa competência nos ajuda a identificar a classe gramatical de uma palavra. Por exemplo, premência. Muitos podem não saber do que se trata essa palavra, qual é o seu significado. Mas, com certeza, se eu perguntasse a classe de palavras, vocês dariam conta de dizer que é um substantivo, por conta dessa competência linguística que nós detemos. Outra questão interessante. A partir dessa competência linguística, nós damos conta de quê? De distinguir entre combinações possíveis de morfemas. Por exemplo, concepção é um termo que faz parte da língua portuguesa e essa construção, ela é possível para nós. Já, por exemplo, se lermos a palavra aí, cepção contra, na hora nós vamos estranhar. Por quê? Porque nós sabemos, a partir dessa competência, segundo Chomsky, que nós temos, que não é possível na nossa língua portuguesa esse tipo de construção fazer sentido. Outra questão interessante que nós precisamos olhar em relação à competência, que é, a partir dessa competência linguística, nós somos capazes de distinguir entre arranjos que são possíveis e impossíveis de palavras em português, ou seja, nós vamos ser capazes de definir, de escrever, de falar, de conseguir aí separar o que é gramatical do que não é gramatical. Então, sentenças gramaticais de sentenças agramaticais. De acordo com Chomsky, o que é uma sentença gramatical? A sentença gramatical é aquela que segue as regras ali do idioma, no nosso caso, da língua portuguesa. Então, por exemplo, está muito frio hoje. Qualquer um de nós que olhar, qualquer um de nós que fizer a leitura dessa sentença, ou escutar esta sentença, vai entender bem e vai enxergar como algo normal na língua. Então, não vai causar estranheza. Agora, se alguém escrever dessa forma, frio muito está hoje, com certeza, se vocês escutarem alguém dizer assim, ou fizerem a leitura, já vão achar estranha essa construção, por conta da competência linguística que cada um de nós tem. Então, de acordo com Chomsky, essa nossa competência linguística que vai nos ajudar a enxergar estruturas que são consideradas como gramaticais ou agramaticais. Além disso, nós vamos ver que no português há palavras que vão ocupar certas posições na sentença que vão determinar a sua função sintática, e por isso nós precisamos também prestar atenção e a nossa competência linguística que vai nos ajudar. Por exemplo, o leão comeu o urso. Nós entendemos uma informação, que é diferente de o urso comeu o leão. Então, vocês viram que quando troquei a posição, eu mudei totalmente o sentido. Então, segundo Chomsky, esse tipo de conhecimento que nós temos, ou esses conhecimentos, eles são essenciais para que qualquer falante, no nosso caso do português, se comunique e interaja com outros falantes nas mais diferentes situações comunicacionais nas quais estamos inseridos no nosso dia a dia. Então, de acordo com Chomsky, é essa competência que vai nos ajudar. Porém, não basta termos apenas a competência. Nós precisamos do desempenho. Agora sim, nós vamos observar que o desempenho é o modo como cada falante se apropria das regras da língua para fazer o uso delas. Então, vai ser essa manifestação concreta de nossa competência linguística. Daí, a diferença, então, na maneira como nós lemos e entendemos as informações, por exemplo. Então, isso significa que o desempenho vai ser o modo que cada pessoa, que cada um de nós vai ativar essas regras, vai se apropriar dessas regras da língua e fazer uso delas nas mais diferentes situações comunicativas. E aí, então,
Chomsky ele vai lembrar, ou vai nos dizer, que esse desempenho é a manifestação concreta de nossa competência linguística, e aí nós vamos ver que vai aproximar-se, na verdade não é apropriar-se, é aproximar-se da noção de fala trazida por Saussure. Então, aqui, quando ele fala que essa materialização, colocar aí em uso essa língua que está aqui na nossa mente, então vai aproximar-se da noção de fala que é apresentada por Saussure, que Saussure diz que a fala ela é individual, ela é ali heterogênea, diferente da língua, que é homogênea. Então, nós vamos ver que vai se aproximar da noção de fala que Saussure apresenta ali na teoria que ele traz e que nós encontramos lá no curso de Linguística Geral. E aí, um detalhe importante. Assim como Saussure, Chomsky também não vai considerar o falante nos seus estudos. Então, o falante, mais uma vez, ele não vai fazer parte aí dessa análise linguística, porque o que Chomsky quer olhar é essa questão da geração de sentenças. Então, é o próprio nome, gerativismo. Então, a partir de regras que nós temos, que são finitas, que são essas regras da nossa língua, nós damos conta de criar, de gerar novas sentenças nas situações nas quais nós aí estamos inseridos. E aí é interessante que os estudos do gerativismo vão aí estar voltados para os estudos sintáticos. Então, vai se privilegiar os estudos sintáticos, dessa organização, dessa relação entre os elementos que compõem uma língua. Então, os estudos do gerativismo, os estudos envolvidos por Chomsky, vão aí tratar de análises sintáticas. Aí, lembrando que lá no estruturalismo, que nós vimos anteriormente, que o estruturalismo aí que veio após os estudos de Ferdinand de Saussure, nós vamos observar estudos mais voltados para a parte fonológica e a parte morfológica. Aqui, no gerativismo, para a parte sintática. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas tá bom. Mas será que, se o falante ele for acometido por uma doença grave que o impeça de articular as palavras, e aí, será que isso vai interferir na sua competência linguística? Será que sim? Será que isso faz com que ele não tenha uma competência linguística adequada? Aí nós vamos ver que é este conceito de desempenho que vai responder. Então, como esse desempenho ele é essa manifestação concreta da competência linguística, nós vamos ver que vai abranger todos os enunciados que são escritos, enunciados orais, que nós vamos formular aí no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. E também todos os processamentos que nós vamos realizar aí dos enunciados, que são formulados também por outras pessoas. Então, é esse desempenho. Isso significa que o que vai ser afetado, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem alguma doença grave, que impeça que ela faça a materialização adequada aí da língua, que ela tenha dificuldades para falar, por exemplo, não significa que ela tem um problema na competência, mas sim no seu desempenho. Então, essa noção de desempenho nos ajuda a pensar nessa questão aí de como o falante ele vai se apropriar das regras da língua e fazer uso, então, dessas regras. Aí, lembrando que enquanto a competência ela é algo abstrato, o desempenho é algo efetivo. Então, é o desempenho que é essa parte mais efetiva aí, quando Chomsky ele trata dessa questão da aquisição, do uso da linguagem, olhando para a língua, que é essa parcela da linguagem, essa parte da linguagem. Além disso, é importante observarmos que no gerativismo não se vai considerar os fatores que são considerados, chamados de extralinguísticos. O que são os fatores extralinguísticos? São aqueles fatores que são externos à língua e que vão interferir diretamente na maneira como o falante ele vai utilizar a sua língua, ali, por exemplo, no caso da língua portuguesa.
Esses fatores extralinguísticos, por exemplo, eles são tratados na sociolinguística, que é outra corrente na área da linguística. Então, a sociolinguística, ela vai tratar desses fatores extralinguísticos. Por exemplo, o fato de uma pessoa dizer problema, vassoura, nós fez, são construções que a sociolinguística, ela vai se debruçar sobre elas, porque vai levar em consideração alguns fatores que o gerativismo não vai levar e nem o estruturalismo, nem a teoria trazida por Saussure. Por quê? Porque na sociolinguística, por exemplo, vocês terão essa disciplina mais à frente, então vocês verão que alguns aspectos são levados em conta, porque é a língua ali colocada em uso no meio social. Então, por exemplo, questões socioeconômicas, baixo nível de escolaridade. Então, há fatores que vão interferir diretamente na maneira como os falantes eles vão materializar essa língua, esse idioma. Então, por exemplo, tem alguns fatores, já citei alguns. Então, questões culturais, questões econômicas, questões profissionais. Então, dependendo do grupo profissional, da profissão, tem-se a utilização de certos termos e não de outros. Por exemplo, faixa etária, adolescentes, jovens em relação a adultos, crianças, utilizam aí termos, por exemplo, no caso de adolescentes, gírias. No caso de profissões, alguns jargões que são específicos de algumas profissões. Então, tudo isso vai interferindo diretamente. A questão das próprias variações linguísticas, que na sociolinguística nós vamos observar aí, a questão regional, por exemplo. Então, tem outros fatores que vão interferir diretamente e vão fazer com que haja mudanças na maneira como o falante ele vai aí utilizar a língua, vai utilizar esse idioma no dia a dia. Mas o gerativismo não trata, não considera, não trata desses fatores extralinguísticos, não considera esses elementos que são exteriores à língua. E aí, então, nós precisamos pensar, tá bom, já entendemos até aqui do que se trata o gerativismo, já vimos que ele não considera fatores extralinguísticos, como que a língua é vista, que é esse conjunto de regras que nós temos aí dentro aí da nossa mente, esse conjunto de regras organizado, que é um conjunto de regras finito, que produzimos sentenças de forma infinita, levando em consideração a criatividade do falante, e nós conseguimos separar o que é gramatical do que é agramatical, nós produzimos uma infinidade de sentenças, inclusive frases, que talvez nunca tenhamos produzido ou conseguimos ouvir e ali entender até frases que nunca ouvimos, talvez. Mas, além disso, é importante sabermos de outra coisa. Nessa teoria do gerativismo, será que houve reformulação? Será que houve mudança? Será que foi necessário que alguns aspectos fossem revistos? Sim. Então, dentro dessa teoria, vocês vão ver que alguns aspectos, eles precisaram ser revistos. E o gerativismo recebeu muitas críticas. Então, por conta disso, Chomsky, ele foi fazendo reformulações na teoria para poder ali fugir dessas críticas, porque a teoria recebeu diversas críticas. E uma dessas formulações que Chomsky ele vai fazer é em relação a ele vai trazer esse conceito de parâmetros. Na década de 1980, Chomsky ele traz essa noção de parâmetros e ele vai fazer uma mudança ao trabalhar com essa noção de parâmetros. Ele vai fazer uma mudança e vai trazer fazer uma modificação, vai trazer aí uma substituição para o termo competência linguística. Então, agora, ao invés de falar que o falante de uma língua, que o indivíduo, ele tem uma competência linguística, Chomsky vai trazer aí a noção de gramática universal, que eu até falei anteriormente, disse que eu iria mais à frente falar com um pouco mais de detalhes. Então, o que é essa gramática universal? De acordo com Chomsky, a gramática universal, o próprio nome já diz universal, então já nos remete aí a algo que é comum aos falantes de qualquer língua,
Então, essa gramática universal é a fase inicial de aquisição de linguagem, ou seja, é algo que nós nascemos com essa predisposição, nós já temos, segundo a teoria do gerativismo, essa predisposição para a aquisição de uma língua natural, e ela é comum a todos os falantes. Então, uma criança que nasce lá na Rússia, por exemplo, ela já nasce, de acordo com essa teoria, com a predisposição para a aquisição de uma língua natural. Então, ela vai aprender o russo a partir do momento que ela tivesse contato com os dados, os fatos linguísticos. Então, aqui, essa gramática universal, segundo ele, são as regras comuns em todas as línguas, são aí essas estruturas que todo falante tem guardadas, essas estruturas na sua mente, e que a partir do momento que entra em contato com os fatos linguísticos ou na interação com outras pessoas, começa a adquirir a gramática internalizada. Então, nós não podemos fazer confusão olhando aí para esses dois termos, que é gramática universal, o GU, e a questão da gramática internalizada, nós temos que ter cuidado para não confundirmos. Gramática universal é essa com a qual nascemos, que nos dá uma predisposição, que nos permite adquirir uma língua natural. Então, é algo, segundo Chomsky, que é genético, é um fenômeno cognitivo, então está aqui na nossa mente, e nós já nascemos com essa predisposição. A partir do momento que nós entramos em contato com falantes da língua, por exemplo, no nosso caso, a nossa comunidade linguística, aqui nós falamos a língua portuguesa, então, quando uma criança entra em contato com a língua portuguesa, na interação com os pais, irmãos, etc., com outros falantes, ela vai desenvolver aí uma gramática internalizada. E, a partir daí, as regras do português ficarão internalizadas de maneira que a criança, ela conseguirá construir sentenças que são de acordo com as regras básicas ali da gramática da língua portuguesa. Por exemplo, uma criança, dificilmente uma criança vai dizer copo, alguém, água, de, eu. Não vai. A criança pode fazer o quê? Trocar, por exemplo, falar linguiça no lugar de linguiça. Então, fazer essas trocas assim. Mas agora, na estrutura, de acordo com Chomsky, não acontece. Por quê? Porque a criança, ela nasce com a predisposição para a aquisição dessa língua natural, então, com uma gramática universal, e a partir do momento que ela é exposta a fatos linguísticos, ou seja, na interação com outros indivíduos que falam a língua, ela vai, então, adquirir e vai desenvolver uma gramática internalizada. Então, esses dois termos, nós precisamos ter cuidado para não fazermos confusão. E aí, de acordo com Chomsky, então, todas as línguas vão apresentar uma estrutura que é comum. Por exemplo, sujeito e predicado, no caso do português, por exemplo, francês, espanhol e por aí vai. Então, de acordo com ele, nós temos aí essa estrutura comum. Então, em qualquer lugar do planeta, quando a criança nasce, de acordo com ele, com a teoria que é trazida aqui no gerativismo, essa criança tem uma gramática universal, uma predisposição para o desenvolvimento de uma língua natural. E aí, eu trouxe uma metáfora aqui para entendermos melhor essa questão da gramática universal. Então, podemos pensar na gramática universal como se fosse, assim, por exemplo, um chip que nós temos armazenados aqui no nosso cérebro, e esse chip, ele já tem toda aí a constituição da língua, já tem toda uma organização que, quando nós somos ali expostos às regras de determinada língua, nós já começamos a desenvolver, enquanto falantes, essa nova língua, adquirindo aí essa estrutura da língua em específico. Mas, antes de adquirirmos essa língua em específico, segundo Chomsky, nós já temos como se fosse esse chip aí na nossa mente que nos possibilita fazer essa aquisição de regras de uma língua específica. Então, segundo ele, em qualquer idioma. Eu dei o exemplo do português, que é a nossa comunidade linguística, é o português, mas, assim, de acordo com ele, isso se aplica em qualquer outra língua. E aí, uma informação importante em relação a
estrutura, essa regra, esse conjunto de regras que o gerativismo traz, é relacionada essa informação à gramática. O que é a gramática, então, para o gerativismo? A gramática para o gerativismo não é, quando a gente fala em gramática normativa, logo vem à mente gramática normativa, todo mundo sabe que é o conjunto de regras que dita o bem falar e escrever. Então, esse conjunto de regras vai ditar o bem falar e escrever. Só que no gerativismo, nós não vamos ter essa aproximação com essa gramática tradicional, com essa gramática normativa, no sentido de conjunto de regras. Na verdade, é um conjunto de regras que nos possibilita, enquanto falantes, produzir as frases daquela língua, né? Dentro daquele idioma. Então, são regras, como eu disse anteriormente, finitas, que vão nos possibilitar construir regras, ou regras, frases infinitas. Então, a partir de regras finitas, construirmos frases que são infinitas. Então, baseando o estudo nesse sistema de regras, o que Chomsky ele vai propor? Que a linguística, então, a partir desses estudos que ele traz aí dentro da corrente gerativista, que a linguística saia da mera observação e classificação dos dados, ou seja, dessa linguística descritiva que era aí praticada lá no estruturalismo, e passe, então, a ser explicativa, que explique, então, esse funcionamento da linguagem, como que é essa aquisição da linguagem, como que o falante, ele adquire uma língua natural. Então, pensando dessa explicação. Então, ela passa a ser explicativa, a linguística, e não mais descritiva. Então, aqui nós temos um ponto central que precisamos destacar. Então, o gerativismo, ele vai centrar os seus estudos na explicação dos fatos linguísticos. Já o estruturalismo centra os estudos na descrição dos fatos linguísticos. Então, enquanto o gerativismo busca explicar, o estruturalismo, que veio anteriormente ao gerativismo, busca o quê? Descrever. E qual que é o objeto, então, do gerativismo? Vai estudar a capacidade de desenvolver, ou a capacidade de desenvolvimento de linguagem pelos falantes. Então, esse é o objeto do gerativismo, que é essa teoria aí proposta por Noam Chomsky. E, além disso, para finalizarmos aqui, tem alguns aspectos que eu vou trazer aqui novamente para chamar a atenção. Primeiro deles, além dessa distinção aí entre o gerativismo e o estruturalismo, também vou chamar a atenção para a questão da mente humana, que, de acordo com o gerativismo, conta com um dispositivo de aquisição da linguagem que a difere de outros animais. Então, nós somos seres humanos e, por isso, nós temos a faculdade de linguagem. E essa faculdade de linguagem, da linguagem, que vai nos tornar diferentes de outros seres, de outros animais, pelo fato de que nós somos, de acordo com a teoria de Chomsky, os únicos que são capazes de adquirir uma língua, de ter essa faculdade de linguagem. Então, isso que nos difere dos outros animais, segundo ele. Além disso, é a única espécie geneticamente programada para criar neurônios capazes de adquirir a linguagem verbal, e também a competência linguística ela pode permanecer intacta, mesmo quando o desempenho é prejudicado por doenças ou limitações físicas, como eu disse anteriormente. Então, não necessariamente uma pessoa que tenha uma determinada doença, ela vai deixar de ter a competência linguística. Como eu disse anteriormente, ela pode ter prejuízos quanto ao desempenho. No entanto, essa sua organização mental, essa competência linguística, ela pode permanecer, sim, intacta. Além disso, nós precisamos levar em consideração que as habilidades que estão incluídas aí no desempenho, elas extrapolam, elas vão além do que nós observamos aí na competência. Então, essa materialização da língua, que é o desempenho, vai além
do que é a competência. Essas aqui foram algumas das referências que eu utilizei para trazer essas informações na aula de hoje. E se houver alguma dúvida, finalizando aqui, já vou abrir espaço para que vocês possam perguntar e que eu possa sanar as dúvidas. Vou parar de compartilhar aqui. Fabrício, você me faz a gentileza de encerrar? Sim, claro. Obrigada. De nada.